O mistério das linhas de Nazca. Mapas para os céus? O deserto de Nazca, no sul do Peru, é um dos lugares mais áridos do planeta, percebe? Suas paisagens vastas e silenciosas escondem um dos maiores enigmas arqueológicos da humanidade. E esse mistério só começou a ser revelado por completo quando o homem conquistou os céus. Foi apenas com o advento dos voos comerciais, no início do século XX, que pilotos sobrevoando a região começaram a notar algo estranho na paisagem. Desenhos gigantescos, linhas extensas e figuras geométricas que se espalhavam por quilômetros. Do chão, essas marcas pareciam meras trilhas ou acidentes naturais. Mas do alto, uma revelação inacreditável. Alguém havia desenhado figuras gigantescas no solo, visíveis apenas do céu. Era como se os habitantes de Nazca estivessem enviando uma mensagem para as estrelas. Desde então, o mundo se debruça sobre as chamadas linhas de Nazca, centenas de geoglifos traçados sobre o solo desértico, formando pássaros, macacos, aranhas, peixes, serpentes e até o que alguns chamam de astronauta. As figuras são tão grandes e precisas que só podem ser plenamente vistas de centenas de metros de altitude. E aqui surge a primeira pergunta inevitável. Como uma civilização sem tecnologia aérea foi capaz de criar imagens tão perfeitas que só fazem sentido vistas do céu? O primeiro registro formal das linhas de Nazca veio com Toribio Mejía Chespi, um arqueólogo peruano que, em 1927, observou as linhas a partir de uma colina e ficou intrigado com sua precisão. Mas foi nos anos 1930, com os voos comerciais sobrevoando a região, que os desenhos se tornaram mundialmente famosos, né? O impacto das imagens vistas do alto era avassalador. E não demorou para que estudiosos, arqueólogos, curiosos e teóricos do mundo inteiro se voltassem para Nazca. A pergunta central era simples, mas sem resposta clara. Por que esses desenhos foram feitos? Para quem? E como? As figuras variam entre formas geométricas simples e desenhos complexos de animais e seres humanos estilizados. São mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 desenhos biomórficos já catalogados. E o mais espantoso, muitos desses geoglifos foram preservados por mais de 1.500 anos, mesmo expostos ao ar livre, graças ao clima extremamente seco, estável e sem vento da região. É como se a própria natureza tivesse sido cúmplice no cuidado dessa mensagem silenciosa ao cosmos. Antes de mergulharmos nas teorias mais ousadas, é importante compreender quem foram os possíveis autores dessas obras enigmáticas, entende? Os arqueólogos atribuem a maioria das figuras à civilização Nazca, que habitou a região entre os séculos I e 8 DC. Os Nazcas eram habilidosos em cerâmica, tecelagem e engenharia hidráulica. Criaram aquedutos subterrâneos sofisticados, chamados puquios, que abasteciam a população mesmo nas condições áridas do deserto. Mas não há nenhum registro escrito ou pictográfico deles que explique diretamente as linhas. Isso nos leva a um problema fundamental. Uma civilização capaz de criar desenhos visíveis do céu sem deixar um único documento explicando o motivo, percebe? Essa lacuna histórica é o que alimenta as teorias mais controversas e também o fascínio do mundo moderno. Como foram feitas? Do ponto de vista técnico, as linhas foram feitas removendo as pedras escuras e expondo o solo mais claro por baixo. Isso cria um contraste visível, mesmo a grandes distâncias. A maioria das linhas tem cerca de 30 centímetros de profundidade e até 1 metro de largura, e algumas se estendem por mais de 10 quilômetros. Sem equipamentos modernos de medição, é um feito notável. Estudos mostram que elas foram planejadas com o uso de cordas e estacas, o que indicaria uma surpreendente organização e conhecimento geométrico. Mas, novamente, a pergunta persiste. Por que fazer tudo isso para algo que só pode ser visto do céu, se eles não tinham como voar, percebe? O enigma da escala.
Imagine desenhar uma aranha de 46 metros de comprimento, um condor de 135 metros de envergadura ou um macaco com cauda espiral de 90 metros, sem errar as proporções, sem visão aérea e sem instrumentos modernos. Tudo isso no solo irregular e pedregoso de um deserto, certo? E se algo saísse errado? Não havia como apagar. Não há registros de erros ou figuras inacabadas. Seria apenas um talento extraordinário em topografia ancestral, você sabe? Ou haveria algo mais? As primeiras teorias, astronomia e culto. A estudiosa alemã Maria Reich, apelidada de a Dama das Linhas, dedicou sua vida ao estudo de Nazca. Ela acreditava que as linhas tinham função astronômica, que era um gigantesco observatório astronômico usado para prever solstícios, eclipses e épocas de plantio. Outros estudiosos sugeriram que os desenhos representavam ritos religiosos, caminhos cerimoniais ou homenagens aos deuses. Mas todas essas teorias enfrentam um problema persistente. Não há provas definitivas de nenhuma delas. E onde há dúvida, o mistério floresce. Quando os deuses vinham do céu? Com o tempo, uma teoria ainda mais ousada ganhou força. As linhas de Nazca seriam pistas de pouso para alienígenas. Essa ideia foi popularizada nos anos 1970 pelo autor suíço Erich von Däniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas? Segundo ele, os antigos habitantes de Nazca teriam feito os desenhos como uma forma de comunicação com visitantes do espaço, que os sobrevoavam em naves, os chamados antigos astronautas. Von Däniken foi duramente criticado por arqueólogos tradicionais, mas suas ideias encontraram eco em milhares de leitores e documentários, como a série Alienígenas do Passado, do canal History. Será possível que uma civilização ancestral tenha mesmo recebido visitantes celestes? Estariam os geoglifos conectados a mensagens interplanetárias? Ou tudo não passa de interpretações modernas projetadas sobre um passado que não conseguimos entender completamente? Se você chegou até aqui, é porque sente o chamado do desconhecido. Este canal foi feito para quem se recusa a aceitar explicações simplistas. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque nas próximas partes vamos explorar as teorias mais ousadas e as descobertas mais recentes sobre esse mapa misterioso traçado no chão do deserto. Como criador deste conteúdo, confesso, quanto mais mergulho nas linhas de Nazca, mais elas me perturbam, entende? É como se uma civilização tivesse querido garantir que sua mensagem sobreviveria mesmo que todos os seus livros desaparecessem. E, de fato, talvez seja exatamente isso que fizeram. Talvez Nazca não seja um mistério para ser resolvido com ferramentas, mas com consciência. Enquanto o mundo moderno corre atrás de respostas, o deserto de Nazca permanece inalterado. Suas linhas silenciosas não mudam, mas continuam a provocar inquietações. Porque por mais que escavemos a Terra, os maiores enigmas talvez estejam nas alturas ou dentro de nós mesmos. Na parte 1, exploramos as origens das linhas, suas proporções inimagináveis e as primeiras teorias. Agora, vamos nos aprofundar nos padrões ocultos, nas possíveis conexões cósmicas, nas descobertas mais recentes e na simbologia misteriosa que desafia até os cientistas mais céticos. Um observatório gigante? Um observatório gigante? A teoria de que as linhas seriam um gigantesco observatório astronômico ainda é uma das mais discutidas. A pesquisadora Maria Reich passou mais de 50 anos medindo, analisando e defendendo essa ideia com unhas e dentes. Segundo ela, muitas linhas apontam para solstícios, equinócios e constelações específicas. Para os Nazcas, o céu não era apenas um teto estelar, era o mapa da vontade divina. Assim, essas linhas seriam uma forma de prever ciclos naturais, como as chuvas, vitais para um povo que vivia em uma das regiões mais secas do planeta. Mas há um detalhe intrigante. Nem todas as linhas apontam para eventos astronômicos. Muitas parecem seguir caminhos aleatórios. Outras são tão perfeitamente retas que atravessam montes e vales como se fossem traçadas por uma régua de escala cósmica. O que isso revela?
Será que estamos diante de um código mais complexo do que imaginamos? O desenho do macaco e o DNA. Um dos desenhos mais emblemáticos de Nazca é o macaco espiralado, com uma cauda que forma um giro quase perfeito. Alguns pesquisadores notaram uma semelhança com a estrutura do DNA, especialmente a dupla hélice vista de cima. Seria uma coincidência? Ou os criadores das linhas tentavam registrar algo que viram ou imaginaram vindo do céu? Outros sugerem que as linhas podem representar não apenas mensagens visuais, mas frequências vibracionais, sons codificados ou mesmo mapas de energia desenhados para interagir com forças desconhecidas. O geoglifo do astronauta. Entre todas as figuras, uma em especial gera controvérsias intensas, o chamado El Astronauta. É uma figura humana com olhos grandes, corpo alongado e o que parece ser um capacete ou traje espacial, você sabe. Está entalhado na encosta de uma colina, com um dos braços levantados, como se estivesse acenando para o céu. A ciência tradicional o descreve como uma representação estilizada de um deus ou xamã. Mas, para os teóricos dos antigos astronautas, trata-se da evidência mais explícita de contato com seres extraterrestres. A pergunta é: por que retratar alguém com tais proporções e equipamentos se isso nunca fez parte da cultura local visível? O que os Nazcas viram? As trilhas como caminhos cerimoniais. Uma teoria aceita por muitos arqueólogos é a de que algumas linhas funcionavam como trilhas cerimoniais. Os Nazcas teriam caminhado sobre elas em rituais religiosos, invocando deuses para trazer fertilidade, chuva e proteção. Essa ideia ganha força ao se considerar que várias linhas não formam figuras, mas são apenas traçados retos que conectam diferentes pontos sagrados, percebe? Sérios. Algumas terminam em montes, outras em canais subterrâneos de água, como se guiassem o peregrino entre dois mundos, o físico e o espiritual, percebe? Mas, novamente, surge a dúvida. Por que fazer isso com tamanha escala e precisão, se bastavam trilhas comuns? Energia do subsolo, né? Estudos recentes mostram que muitos geoglifos estão posicionados sobre veios de água subterrânea. Coincidência? Talvez não. A região de Nazca possui aquedutos milenares que ainda funcionam. E a água, nesse contexto, era símbolo de vida, conexão com o céu e poder divino. Alguns pesquisadores sugerem que os desenhos gigantes funcionavam como marcadores de energia, mapeando campos magnéticos, rotas sagradas ou pontos de acesso espiritual. Outros vão mais longe e sugerem que as linhas são parte de um sistema de ressonância energética, uma forma ancestral de interagir com a Terra como um organismo vivo, você sabe? Será que as linhas de Nazca são antigos circuitos de energia espiritual e não apenas imagens artísticas? As linhas vistas de satélite. Com o advento de imagens de satélite e drones, novas descobertas vêm surgindo. Algumas linhas recém-identificadas revelam figuras ainda mais estranhas, criaturas híbridas, símbolos geométricos que lembram fractais e até padrões simétricos que se assemelham a antenas modernas. Pesquisadores da Yamagata University, no Japão, usando inteligência artificial, descobriram mais de 140 novos geoglifos nos últimos anos, muitos deles quase invisíveis a olho nu. O que isso significa? Que o mapa de Nazca pode ser muito maior do que imaginávamos e que talvez estejamos apenas arranhando a superfície de uma civilização que pensava em escalas planetárias. CTA estratégico com justificativa. Peças do quebra-cabeça estão espalhadas no deserto e cada nova descoberta muda tudo. Se você também acredita que há mais entre o céu e a terra do que podemos ver, inscreva-se no canal agora. Aqui você recebe conteúdos que instigam, desafiam e expandem a mente. O próximo capítulo pode mudar sua visão da história. Comentário final do autor. Sempre que olho para as imagens de Nazca vistas do alto, me sinto pequeno.
Não pelo tamanho das figuras, mas pelo abismo de tempo e conhecimento entre nós e seus criadores. O mais inquietante é que talvez para entender essas linhas precisemos parar de olhar apenas com os olhos e começar a sentir com a intuição. O que faz de Nazca um mistério ainda mais instigante não é apenas a complexidade de seus geoglifos, nem o fato de estarem preservados por mais de um milênio. É a possibilidade perturbadora de que Nazca não está sozinha. Sim, as linhas de Nazca podem ser apenas um ponto em uma rede global de monumentos inexplicáveis, traçados com precisão, alinhados com corpos celestes e conectados por padrões geométricos e simbólicos que atravessam continentes e eras. Coincidência? Ou sinal de uma sabedoria ancestral esquecida? Geoglifos pelo mundo. Embora Nazca seja o exemplo mais famoso de geoglifos monumentais, ela não é a única. Nas estepes do Cazaquistão, foram descobertos mais de 50 geoglifos, alguns em forma de cruzes e espirais com milhares de anos de idade. Na Inglaterra, temos as famosas figuras de Uffington e os cavalos brancos esculpidos em colinas calcárias. Na Bolívia, as linhas de Sajama cruzam o altiplano com uma precisão absurda. Retas que percorrem centenas de quilômetros sem perder a direção, formadas por pequenos sulcos e pedras. Em comum, todos esses lugares revelam desenhos gigantescos que só fazem sentido do alto, precisão geométrica quase impossível para povos antigos, ausência de registros escritos claros explicando suas funções, conexões com rituais, deuses ou estrelas. É como se existisse uma linguagem silenciosa espalhada pela Terra, e talvez por mais lugares do que imaginamos. Alinhamentos com os astros. Estudos mostram que muitas estruturas antigas em diferentes partes do mundo foram alinhadas com constelações ou eventos astronômicos específicos. As pirâmides de Gizé, no Egito, estão alinhadas com a constelação de Órion. Os templos de Angkor Wat, no Camboja, refletem as posições de Vênus. Stonehenge está perfeitamente orientado para marcar solstícios, e as linhas de Nazca, como vimos, apontam para solstícios, equinócios e constelações. Mas o que isso significa? Alguns acreditam que todas essas culturas tinham um conhecimento comum, uma herança cósmica passada por seres mais avançados ou por uma civilização-mãe anterior à história conhecida. Outros, mais céticos, dizem que essas correlações são forçadas, certo? Mas as evidências continuam a se acumular, e os mapas continuam se alinhando. A hipótese da rede global de energia. Uma teoria fascinante e polêmica propõe que monumentos como Nazca, Stonehenge, as pirâmides, Machu Picchu, Ilha de Páscoa e outros estão localizados em pontos estratégicos de uma grade energética planetária. Essa grade seria uma espécie de rede natural de linhas de força magnética ou telúrica que circula a Terra como meridianos de energia. Alguns chamam isso de linhas-lei. E, segundo essa hipótese, civilizações antigas sabiam onde esses pontos de poder estavam e construíram seus templos, pirâmides e geoglifos justamente nesses locais, canalizando energias da Terra para fins espirituais, científicos ou até tecnológicos. Em Nazca, alguns estudiosos afirmam que as linhas coincidem com essas rotas de energia, funcionando como condutores, ativadores ou antigos mapas dessa rede invisível. Símbolos repetidos? Além das estruturas físicas, há um elemento simbólico recorrente que chama a atenção dos pesquisadores comparativos, símbolos idênticos em cultura sem contato conhecido. Por exemplo, o espiral, encontrado nas linhas de Nazca, também aparece nos templos de Malta, nas cavernas da Irlanda, nas marcas dos hopis nos Estados Unidos e em sítios do Japão. O serpente emplumada aparece no México, Quetzalcóatl, no Peru, Amaro e em culturas da Ásia. A mandala aparece em templos hindus, nas tecelagens peruanas e até em padrões das linhas de Nazca. Como explicar tais semelhanças? Será que são apenas expressões universais do inconsciente coletivo? Ou houve uma transmissão de conhecimento comum, espalhada antes da divisão dos continentes e das culturas?
Nazca e a Ilha de Páscoa. Entre os locais mais misteriosos do mundo, dois chamam atenção especial: Nazca e a Ilha de Páscoa. Ambos em extremos opostos do Oceano Pacífico, ambos com obras monumentais, ambos sem explicação clara. A Ilha de Páscoa tem seus muais, estátuas colossais voltadas para o interior da ilha, guardando segredos sobre origem e construção. Nazca tem suas figuras no solo, voltadas para o céu, como se esperassem visitantes. Pesquisadores já levantaram a hipótese de que essas duas culturas tenham sido parte de uma mesma rede ancestral. Alguns mapas alternativos traçam linhas retas que conectam Nazca, Páscoa, as pirâmides egípcias e outros pontos-chave em um padrão geométrico global. Será possível que povos antigos tinham consciência da geografia global sem satélites, sem bússolas e sem mapas modernos? Se o que você ouviu até agora mexeu com suas certezas, é porque você é como nós, inquieto, questionador, buscador. Inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui, cada episódio vai além da superfície e conecta os pontos de um mapa que muitos fingem não enxergar, né? Comentário final do autor. É assustador e, ao mesmo tempo, libertador imaginar que tudo esteja conectado. Que Nazca, Egito, Páscoa, Inglaterra, Cazaquistão e tantos outros lugares sejam partes de uma mesma história, de um mesmo plano ou de um mesmo aviso. E se estivermos apenas redescobrindo o que um dia já soubemos? Até aqui, vimos as linhas de Nazca como desenhos enigmáticos, marcas cerimoniais, calendários astronômicos ou, talvez, registros de uma civilização com um saber que ultrapassava os limites do seu tempo. Mas nesta parte, vamos mais fundo, mais ousado, mais incômodo. Porque há quem acredite que essas figuras não foram feitas apenas para marcar a Terra, mas para serem lidas pelos céus. Linguagem cósmica. A teoria da mensagem para o espaço se baseia em um princípio simples, porém poderoso. Quando queremos nos comunicar com uma inteligência desconhecida, usamos símbolos universais, né? Foi o que fizemos com a sonda Voyager, por exemplo, ao enviar o famoso disco dourado com imagens, sons e frequências. Não escrevemos em português, inglês ou mandarim. Usamos matemática, formas geométricas e sons naturais. Uma tentativa de criar uma linguagem cósmica. E se os povos de Nazca tivessem feito exatamente isso? O colibri, um símbolo de leveza e transcendência. A aranha, associada a constelações e tecelagem do destino. O macaco, com sua cauda espiral que lembra sequências matemáticas. O astronauta, com seu olhar fixo nas estrelas. Essas imagens seriam arquétipos universais, capazes de carregar significados simbólicos para qualquer ser, terrestre ou não, capaz de observá-las do alto. E não seria irônico, ou talvez profético, que só tenhamos entendido o conjunto dessas mensagens depois que aprendemos a voar, percebe? Pistas no DNA? Alguns pesquisadores alternativos foram ainda mais longe, sugerindo que as linhas de Nazca contêm sequências geométricas que espelham padrões do DNA humano. As espirais, simetrias e proporções encontradas em certos geoglifos coincidiriam com as chamadas sequências de Fibonacci, uma relação numérica natural presente em conchas, flores, galáxias e também em nós. Uma tentativa de criar uma linguagem cósmica. Se isso for verdade, estaríamos diante de uma tentativa ancestral de registrar não apenas arte ou mapas, mas informações genéticas, energéticas ou espirituais, entende? Teorias de contato extraterrestre. A teoria mais polêmica de todas continua sendo a dos antigos astronautas. Segundo seus defensores, NASA seria uma espécie de aeroporto ou base de pouso para visitantes interplanetários. As linhas seriam pistas, marcas de alinhamento ou até códigos de aterrissagem. Erich von Däniken, autor de Eram os Deuses Astronautas, acreditava que os Nazcas tentaram imitar os deuses que viram nos céus, desenhando símbolos para guiá-los de volta, certo?
Para ele, as civilizações antigas não apenas viram naves, interagiram com seres avançados que trouxeram conhecimentos de engenharia, medicina e cosmologia. As críticas a essa teoria são ferozes. Arqueólogos tradicionais a consideram pseudociência, né? Mas ela resiste, alimentada por lacunas, silêncios e uma verdade incômoda. Ninguém, até hoje, conseguiu explicar completamente como e por que essas linhas foram feitas. A teoria quântica, o deserto como espelho. Outra abordagem ousada é a interpretação quântica e energética das linhas de Nazca. Segundo essa visão, os geoglifos funcionariam como espelhos vibracionais, ativando frequências específicas de consciência. Eles seriam gatilhos psíquicos, como se ao sobrevoá-los ou mesmo estudá-los, algo se reativasse dentro de nós. Essa ideia se alinha a conceitos de que certos símbolos ancestrais podem alterar nossa percepção, ativar memórias arquetípicas e até influenciar o estado mental coletivo, né? Uma espécie de linguagem de luz escrita na Terra. Assim, Nazca não seria apenas um lugar físico, mas um portal de consciência, um arquivo vibracional ativado quando a humanidade estiver pronta para decodificá-lo. Será? Seres interdimensionais? Há ainda os que acreditam que os deuses de Nazca não vieram de outros planetas, mas de outras dimensões. Essa teoria diz que os antigos estavam em contato com realidades paralelas e que as linhas eram ferramentas de ancoragem energética, portais entre mundos ou sinais para guiar seres de frequência elevada até a nossa realidade. O próprio formato de alguns geoglifos lembra mandalas, símbolos usados por diversas culturas para meditação, acesso ao eu superior e à consciência cósmica. Nesse contexto, o deserto de Nazca seria uma espécie de antena multidimensional, ainda ativa, aguardando o momento certo para ser reativado por uma nova geração de buscadores. Você já percebeu que as maiores perguntas não querem ser respondidas, mas vividas? Se este vídeo acendeu alguma faísca em você, de mistério, de dúvida ou de vontade de ir além, inscreva-se no canal agora. Aqui, tratamos o inexplicável com seriedade, respeito e mente aberta. Não estou aqui para provar nada, estou aqui para lembrar que existem perguntas que não foram feitas para serem respondidas com pressa. Nazca, para mim, é uma carta que foi enviada há séculos, mas que só agora começamos a decifrar, você sabe? E talvez o mais importante nem seja o que está escrito nas linhas do deserto, mas o que elas despertam em nosso interior. Por séculos, o deserto de Nazca guardou seus segredos em silêncio. Mas agora, sob os olhos implacáveis da tecnologia, as linhas estão começando a falar. E talvez não estejam apenas contando o passado, mas lançando um desafio para o futuro. Nesta parte, vamos mergulhar nas descobertas mais recentes feitas com drones, satélites e inteligência artificial, revelando detalhes que estavam literalmente debaixo do nosso nariz, mas invisíveis a olho nu. Será que ainda estamos no início da verdadeira decodificação de Nazca? O avanço dos drones. Nos últimos anos, o uso de drones com câmeras de alta resolução revolucionou o estudo das linhas de Nazca, percebe? Esses pequenos olhos voadores permitem mapeamentos em 3D, identificação de ângulos de difícil acesso e até a descoberta de geoglifos nunca antes catalogados, certo? Pesquisadores peruanos, em parceria com universidades do Japão, vêm registrando novos desenhos com frequência, alguns completamente diferentes do que conhecíamos até então. Entre eles, criaturas híbridas como felinos com asas, né? Formas geométricas altamente complexas, símbolos que se assemelham a ideogramas desconhecidos, né? O que isso sugere, né? Que talvez só agora estejamos começando a ver o quadro completo e que ainda existam dezenas, talvez centenas de figuras escondidas sob a poeira milenar. A inteligência artificial entra em cena. Com o avanço da IA, cientistas da Universidade de Yamagata, no Japão, treinaram um algoritmo para reconhecer padrões no terreno de Nazca a partir de dados de satélite.
O resultado foi surpreendente. Foram descobertos 143 novos geoglifos, alguns com menos de 10 metros de largura, quase imperceptíveis aos olhos humanos, percebe? Essas figuras mais discretas poderiam ser marcadores, guias de navegação terrestre ou até parte de um sistema maior que funciona como um circuito energético ou ritualístico. E mais, a IA não apenas localiza, mas também compara proporções, padrões e orientações. Com isso, foi possível observar simetrias ocultas, sequências matemáticas e até repetições que sugerem uma intenção muito mais complexa do que se imaginava. Talvez as linhas de Nazca sejam parte de um código matemático maior, ainda esperando por decifradores com as ferramentas certas. A mensagem incompleta. Com as novas descobertas, alguns estudiosos começaram a levantar uma hipótese ousada. As linhas de Nazca não estão completas. Isso mesmo, o que vemos hoje pode ser apenas uma parte de algo muito maior, uma mensagem em construção, interrompida por guerras, colapsos climáticos ou outras catástrofes desconhecidas. Alguns mapas computacionais revelam que certas linhas começam em locais que não têm figura e terminam em nada. Seriam extensões de desenhos ainda soterrados, percebe? Ou parte de um projeto não finalizado? Mais inquietante ainda, e se a mensagem de Nazca tivesse sido feita para ser completada por nós? Nazca e o renascer da humanidade. O pesquisador britânico Graham Hancock costuma dizer que somos uma civilização com amnésia. E Nazca, nesse contexto, seria uma âncora de memória, um lembrete deixado para nós mesmos de que já fomos mais conectados com a Terra, com os céus, com algo maior, você sabe? Alguns sugerem que os padrões são instruções codificadas para reconstruir algo, para lembrar de algo ou para não repetir os mesmos erros. Você sabe, o desafio do futuro. Enquanto IA, drones e satélites escavam com olhos digitais, algo curioso acontece do outro lado da equação. O ser humano precisa reaprender a olhar. Porque não adianta apenas ver as linhas, é preciso sentir o que elas dizem. Não basta calcular os ângulos, é preciso compreender a intenção. Não é suficiente decodificar o traço, precisamos decifrar o símbolo. Talvez a maior chave de Nazca não esteja enterrada no deserto, mas adormecida dentro de nós mesmos. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para ver além do óbvio. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque nos próximos minutos você vai descobrir por que Nazca pode ser o maior aviso da história humana. E talvez o mais ignorado até hoje. Às vezes me pergunto, e se as linhas de Nazca forem como um grande QR Code do passado? Um código à espera da tecnologia certa, do ângulo certo, da consciência certa. Talvez nunca saibamos com certeza, mas uma coisa é certa, o deserto ainda tem muito a dizer. E agora, finalmente, estamos prontos para ouvir, né? Há lugares no mundo que desafiam a lógica, outros que silenciam o ego, né? Mas Nazca faz os dois e ainda convida a alma a escutar, né? Nesta parte final, vamos refletir sobre o significado simbólico das linhas de Nazca, percebe? Não como peças arqueológicas, mas como espelhos espirituais, avisos silenciosos e testamentos de um tempo em que o sagrado e o cotidiano não eram separados. Porque talvez o verdadeiro mapa não aponte para os céus, mas de volta para dentro de nós mesmos. O deserto como lugar de revelação. Em diversas tradições espirituais, o deserto é o cenário da transformação. Foi no deserto que Moisés recebeu as tábuas da lei. Foi no deserto que Cristo enfrentou suas tentações. Foi no deserto que profetas, xamãs e buscadores silenciaram o mundo exterior para escutar a voz interior. Nazca não foge a essa tradição.